Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de língua portuguesa, componente aí da área de linguagem, códigos e suas tecnologias. A nossa aula, observem na tela, por favor, nós somos aqui da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, segunda etapa, ensino fundamental, quarto semestre, módulo 1, unidade 1. E o nosso componente aqui, claro, língua portuguesa. O nosso assunto a ser trabalhado hoje, na nossa aula, é a respeito das leis e documentos oficiais, certo? Então, vamos observar aqui que quando eu me refiro, certo? Quando eu me refiro a leis e documentos oficiais, são o quê? Os textos de lei, pessoal, eles circulam no meio jurídico, certo? Porém, eles trazem as normas de conduta da vida social. E o cidadão, direto ou indiretamente, ele precisa o quê? Conhecê-los. Nós precisamos nos apropriar, nos inteirarmos desses tipos de documento, certo? Apropriar não significa que nós devemos o quê? Decorar ou aplicar sempre nas nossas conversas do cotidiano esses tipos de texto, como artigo, parágrafo jurídico, certo? Que são os pontos que fazem parte desse tipo de documento. Mas nós precisamos conhecê-los e buscá-los, certo? Por quê? Porque pode, nós podemos, claro, nos depararmos aí com alguma situação que haverá essa necessidade, do uso, até mesmo em relação às leis, aos decretos que nós estamos sujeitos, aí, enfim, conhecer o que significa cada coisa disso, certo? Até porque as leis, elas nos amparam, certo? Em relação aos nossos direitos, aos nossos deveres também. Então, nós nos posicionamos de acordo com esses documentos, certo? A forma de regir aí a sociedade, comportamento do cidadão, enfim, baseia-se nesses documentos. Então, nós temos, esses textos como um gênero textual. A lei, ela é caracterizada por uma linguagem genérica. Quando eu falo nesse sentido, ela é uma linguagem vaga, certo? A estrutura dela é organizada em títulos, capítulos, parágrafos e seções. Se porventura alguém de vocês tenham aí alguma dificuldade ou até mesmo interesse em conhecer, vocês podem buscar, por exemplo, aí a nossa Constituição, certo? Que aí vocês vão se deparar com um artigo, com alguns incisos que fazem parte de um documento como esse. Então, esses nomes, eles vão surgindo à medida que vocês vão estudando esse tipo de conteúdo. Então, observa, sempre terá os títulos, capítulos, os próprios parágrafos, as seções referentes a cada assunto ali dentro daquele documento, certo? Em relação ao fato de conter direitos e deveres do cidadão, a regulação se dá de modo intuitivo, pelo uso dos verbos no modo indicativo, certo? Que é diferente do uso do imperativo, controlado em outros textos, certo, pessoal? Em uma sociedade, a função das legislações é a de controlar os comportamentos e ações do indivíduo, de acordo com os princípios daquele grupo social. Nesse sentido, a legislação em si, ela é composta o quê? De vários instrumentos jurídicos. Dentre eles, quais são? Nós temos as leis, temos os decretos, as portarias, os estatutos e instruções normativas. Esses são tipos de documentos aí que controlam, claro, aí os princípios de um determinado grupo, certo? Das pessoas em si, em sociedade. Ok, pessoal? Lei. O que é lei para vocês? Certo? Em alguma situação já se depararam em uma situação onde você precise conhecer da lei para fazer valer ali o seu direito em relação a qualquer coisa? Enfim, vamos pensar no contexto qual você está inserido. Já teve alguma situação
Vamos lá? Na tela. O que é lei? Lei, ela está relacionada o quê? Ao conceito de norma do comportamento humano. Ou seja, lei ética, moral, humana e especialmente a lei jurídica. Então, todos esses quesitos aqui são voltados ou relacionados à definição de lei, certo? Embora tenha-se, né, outros significados, a lei, vamos pensar, olha, a lei da gravidade, lei da propagação de som, todas são o quê? Leis da natureza. Podem ser físicas ou morais, certo? A lei física é o curso de todos os fenômenos físicos da natureza. No caso da lei moral, é regra das ações humanas. Observa que no exemplo, né, quando nós falamos a lei da gravidade, essa aqui é uma questão o quê? Natural, certo? É uma lei da natureza. Não há o que fazer. No caso das leis físicas, que foi o exemplo aqui da propagação do som, né? Isso aí já é relacionado o quê? A uma ação humana, certo? Uma ação em que é possível controlar e que, enfim, né, nos deparamos com ela aí dia a dia. Assim, temos três sentidos para a palavra lei, ou seja, a lei em sentido universal, no caso a lei cósmica, que se aplica a todos os setores da natureza, certo? Muitos a conhecem, né, por lei cósmica, a lei do universo. Temos a lei humana, ética, a lei moral, que ela faz o quê? Ela regula o uso e abuso o quê? De liberdade, no caso de respeito, dignidade, dever de não mentir, certo? Isso aqui é voltado para a questão moral do cidadão, certo, pessoal? E a ela chamamos de lei humana. Mas temos também o que? A lei jurídica. E ela, né, constitui-se pelas normas de condutas que são impostas pela autoridade social, ok? Certinho? O que são medidas provisórias? Tudo isso aqui, né, nós falamos lá no início, né, mencionando os tipos de documentos, falamos agora a respeito das leis, certo? Que todos os documentos partem dela, certo? Agora nós vamos ver o que é uma medida provisória. Observa na tela. A inspiração para o uso da expressão medidas provisórias, né, ações, veio da legislação italiana. Aqui no Brasil, sua antecessora era o quê? O decreto, lei extinta com a chegada da atual Constituição. Então, até então, né, antes aí da nossa Carta Magna, que nós temos, né, a nossa Constituição, nós tínhamos o quê? As medidas provisórias, certo? Elas são editadas pelo presidente em caso de quê? De relevância e urgência, com força de lei e vigência imediata. Perdem a eficácia caso convertidas em lei pelo Congresso Nacional em até 60 dias e são prorrogáveis por igual período. Isso são, o próprio nome já diz, né? É autoexplicativo. Medidas provisórias, certo? Tal instrumento foi criado para dar ao presidente o quê? Uma dinâmica política administrativa sem que ficasse, né, sem que ela fosse caracterizada como intromissão nas atividades do poder legislativo, certo? Então, o nosso governo federal, vamos dizer assim, o nosso presidente necessitava, né, de tomar algumas medidas ali para que ele, de certa forma, de uma forma mais sucinta, né, e mais, vamos dizer assim, não entrando em outros âmbitos que não era da sua competência, certo? Utilizava-se esse meio, certo? Que aí, de certa forma, né, ele não iria, né, para outras funções que não era a dele. A Constituição, em seu artigo 62, ela estipula, em caso de relevância, a urgência, né, o presidente pode fazer uso da medida provisória com força de lei,
devendo esta o quê? Ser submetida imediatamente ao Congresso, que terá prazo de 5 dias para se reunir após a convocação extraordinária, caso esteja em recesso. Um exemplo foram as medidas provisórias sancionadas na época do início da pandemia. Então, essas medidas provisórias aí, claro, né, temos como chefe de Estado aí o nosso presidente, ele dita, né, cabe a ele, então, fazer essas sanções, como nós vimos muito, né, muitas medidas que foram tomadas no período pandêmico, né? Então, sem necessariamente, né, passar ali por todo a esfera legislativa, o próprio presidente, ele tem nessa função, cabe a ele, e ele tem esse poder de executar medidas dessa forma. Exemplo, observa essa medida, né? Medida provisória 1081 de 2001, período pandêmico, doação de imunizantes contra a Covid, né? Então, quem que foi o autor? A Presidência da República, certo? Então, nós temos a ementa, o que que tem? Autoriza o Poder Executivo Federal, né? Ou seja, ele dá o aval para que isso ocorra sem passar ali pelo Congresso. Então, autoriza o Poder Federal a doar imunizantes contra a Covid-19 a outros países, em caráter de cooperação humanitária internacional, certo? Então, esse é o foco aqui dessa medida. Qual que é a explicação dessa ementa? A doação de imunizantes contra o Covid-19 de interesse e ausência para o recebimento do imunizante pelo país beneficiado, custeada pelo país destinatário da doação ou a conta de dotações orçamentárias do governo federal ou de outros colaboradores. Então, aqui ele dá, né, uma explicação sobre essa questão de autorização em relação à doação de imunizantes contra o Covid-19, certo? Ao ser editada, ela entra em vigor por 60 dias, então ela vigora aí, certo? Ela tem validade de 60 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 60, né? No caso, por igual período, quando passam a trancar a pauta do Congresso e precisam ser apreciadas, certo? Então, quando o Congresso observa que precisa, né, rever, apreciar, ocorre aí de serem prorrogadas por igual período. Após o prazo, caso o Congresso não converta a medida em provisória em lei, certo? Se a medida não virar lei, esta perde seu efeito e assim caberá ao Congresso o quê? Disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Ficou claro para vocês? Então, o presidente vai lá, dá o aval, sanciona, certo? A medida provisória por um determinado período, como foi essa, né, de 60 dias. E nesse período o Congresso deverá avaliar, ok? Então, estende-se, né, mais 60 dias ou igual período, né, uma quantidade de dias iguais, certo? Para que ocorra essa apreciação. Caso, né, não seja, vamos dizer assim, comum acordo que valide essa medida, que ela vire lei, né, aí sim ocorre a questão do Congresso disciplinar essas relações, certo? A medida perde, né, o seu efeito. Certo, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós falamos aí um pouquinho sobre documentos, né? Documentos oficiais importantes aí para a sociedade. Na nossa próxima aula, nós veremos, né, quais são os 3 poderes que nós temos, né? O poder executivo, legislativo e judiciário, o que que faz cada um desses? Claro, sempre nessa perspectiva aqui, relacionada a esses tipos de documentos. Então, falamos a respeito das medidas provisórias. Posteriormente, continuaremos na próxima aula com esse mesmo assunto,
mas tratando aí de outros documentos que são muito importantes aí para a sociedade. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido muito bem esses tipos de documento. Para aqueles que ficaram instigados, né, em relação a esse assunto, ou gostam principalmente aí de política, de conhecer muito bem seus direitos e deveres, né, eu oriento aí que leiam, né, se apropriem do que está lá na Constituição, os documentos que são importantes aí para a vida do cidadão, enfim. Temos que ter conhecimento, né, sobre tudo que nos ampara, né, e aquilo que nos ampara é tudo que está em lei. Aí sim nós estaremos seguros, certo? E nós, enquanto cidadãos, né, devemos ter segurança em relação aos nossos direitos e deveres. Ok, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.